Olá, pessoal. Hoje é quarta-feira, 15 de outubro de 2025, e nosso irmão Laith Marouf está de volta conosco. Bem-vindo de volta, Laith. Obrigado. É ótimo estar com você, Nima. Laith, deixe-me começar com o chamado Plano de Paz de Trump e a cúpula que eles realizaram em Sharm el-Sheikh, no Egito. O Irã decidiu não participar, mas outros países estiveram presentes: Turquia, Catar e outros estados árabes, junto com os europeus. Observando o que aconteceu no Egito, qual foi o resultado e quem se beneficiou dessa cúpula? Bem, acho que foi uma cúpula para vir e beijar o anel do imperador. Foi definitivamente parte da guerra psicológica, considerando que o Império perdeu todas as batalhas nos últimos 2 anos, no Líbano, em Gaza, no Irã, no Iêmen, e sofreu uma derrota retumbante e sem precedentes na guerra de propaganda. Não há retorno possível para qualquer legitimidade da colônia sionista, do sionismo ou do excepcionalismo ocidental. Acabou. É uma derrota retumbante nas margens de Gaza. Então, o que vimos ali foi uma humilhação pública de todos os vassalos árabes e muçulmanos. Principalmente, além de alguns extras, como o Reino Unido, a Itália ou o Japão, que nos últimos 2 anos tentaram fingir que não eram mais vassalos. Mas todos foram reunidos para vir e beijar o anel no dedo do imperador e, diante de todos, se humilhar sob esse logotipo de Paz 2025. Foi isso que aconteceu. E você sabe, qualquer um que não tenha lido história, quando estavam analisando o que acontecia na Península Arábica, com o ataque ao Catar e a suposta mudança sobre a qual tantos analistas falavam, ou o Paquistão vindo em defesa dos palestinos, ou o Irã, ou aquela aliança com a Arábia Saudita, que supostamente era contra Israel, ou que a Indonésia enviaria 20 mil soldados para salvar Gaza, ou que a Turquia faria qualquer coisa. Bem, você sabe, Erdogan mais uma vez diz, se isso se transformar em genocídio, eu farei algo. A verdade é que todos os líderes desses estados árabes e muçulmanos que não vieram em auxílio de Gaza no meio do Holocausto são todos vassalos. E tudo que eles fizeram, como vimos naquela publicação do New York Times ou do Washington Post, não lembro qual desses jornais americanos foi, mostrou que existe uma aliança militar, direta e coordenada entre a Jordânia, o Egito e os países do Golfo com a colônia sionista, em meio ao Holocausto, contra todo o eixo de resistência. Bem, isso não me surpreende, porque eu li a história. Eu sei disso. É a mesma história desde 1917. Nada mudou. Esses regimes vassalos sobreviveram a revoluções nas décadas de 1940, 1950, 1960 e 1970, e agora são componentes completos do império, dispostos diante de seu próprio povo a vir e beijar o anel de seu mestre na Casa Branca, na cúpula de Sharm el-Sheikh. Então, a partir deste ponto, se ouvirmos algum analista, porque eu acho que aqueles analistas que não estudaram história e falam sobre o mundo árabe ou muçulmano, a Ásia Ocidental, ou qualquer região que você queira mencionar, podem até conseguir analisar os eventos atuais, mas não conseguem enxergar o quadro mais amplo, pois não têm conhecimento histórico da área. E isso nos leva àquelas análises que continuamos vendo, que fazem as pessoas subir e descer numa montanha russa de emoções. Supostamente a Arábia Saudita vai mudar, a Turquia vai mudar. Nenhum desses países vai mudar. Na verdade, acabamos de ver outro artigo que saiu dizendo que o Partido Nacionalista na Turquia, que supostamente se opõe a Erdogan e a sua colaboração com a Irmandade Muçulmana, o Catar e assim por diante, sugeriu à OTAN que incluísse os países do CCG, os países do Golfo, na OTAN, em uma aliança entre a Turquia e os países do CCG contra o Irã. Portanto, temos várias coisas que estão claras para nós neste momento.
E mesmo, aliás, essas divulgações, quero deixar muito claro, sejam as publicadas por jornais ocidentais ou israelenses, também fazem parte da guerra psicológica. São sempre os sionistas que querem nos lembrar que têm sob controle e sob sua folha de pagamento a maioria dos líderes árabes e muçulmanos. Eles querem esfregar isso na cara. Não é como se por acaso alguém tivesse vazado um documento tão importante. Isso também faz parte da guerra psicológica. Por quê? Porque mesmo com a aliança, a colaboração e a traição de todos esses líderes árabes e muçulmanos, eles ainda não conseguiram derrotar Gaza. Consegue imaginar isso? O mundo muçulmano inteiro, exceto o eixo da resistência, estava colaborando com os sionistas e o Ocidente combinado, para esmagar nossos próprios povos, a Palestina e qualquer movimento para libertar Gaza. E ainda assim não conseguiram derrotar Gaza. Então o que eles precisam fazer? Precisam jogar essa guerra psicológica para desmoralizar árabes e muçulmanos, para desmoralizar os povos do mundo, como se fosse uma surpresa que esses regimes estão colaborando. Esses vazamentos têm o objetivo de fazer você pensar: meu Deus, eu estava achando que talvez o Erdogan pudesse mudar agora. Estou desanimado. Este é o ponto desse vazamento sobre a Turquia, porque é um fato. Todos os partidos no parlamento turco estão colaborando com o Ocidente. Não deposite suas esperanças na política eleitoral nos países muçulmanos, assim como não deve fazê-lo no Ocidente, onde nada disso é real. Não há democracia. Todos os partidos políticos são controlados. Precisamos de revoluções. As pessoas precisam entender que a mudança vem por meio de revoluções. Ela não vem das urnas, não vem de manifestações, não vem de podcasts ou tweets. Ela vem por meio de revoluções. Portanto, se há algo a aprender com a cúpula, deve ser isso. Um momento de despertar para o público que assiste a isso e um momento de despertar para aqueles analistas que continuam falando sobre regiões das quais não têm nenhum entendimento histórico. Laith, você mencionou como esses líderes estavam se humilhando diante de Donald Trump, mas vimos a mesma coisa em Israel. Donald Trump se humilhando por Netanyahu, apenas para fazer Netanyahu parecer melhor. Veja como, desde que decidiram fazer um acordo com o Hamas para libertar os prisioneiros, enviaram Jared Kushner e Steve Witkoff a Israel. Quando Steve Witkoff estava falando ao público, aqueles que estavam comemorando, ele tentou mencionar o nome de Netanyahu, e toda vez que o fazia, todos vaiavam Netanyahu. Isso mostra o quão impopular Netanyahu é em Israel, considerando todos os desafios que sabemos que existem na região. Mas depois de tudo isso, veja Donald Trump e sua atitude, saindo e tentando se humilhar os Estados Unidos, apenas para colocar Netanyahu em uma posição melhor. O que isso significa? O que isso traz para nós, na sua opinião? Sim, quero dizer, ainda mais humilhante para Trump foi ele chamar a viúva de Adelson no Knesset, dizendo que foi ela quem fez tudo isso acontecer, a mudança da embaixada para Jerusalém. Então, temos agora um imperador que se revelou no Knesset, que é, na verdade, neste momento, a capital do Império, a colônia sionista. Por um tempo, a capital do Império Anglo-Germânico foi Londres, depois foi transferida para Washington, D.C., e agora é claramente Tel Aviv. E sabe, vê-lo ir até lá e falar daquela maneira, reconhecendo aqueles que o compraram como imperador e o colocaram no poder. Não no Congresso, ele não reconheceu Adelson no Congresso. Ele a reconheceu no Knesset, onde ela também, na colônia sionista, e seu falecido marido, possuía uma enorme fatia da mídia que impulsionou Netanyahu ao poder. Então, neste momento, temos linhas de poder bem definidas. Isso também faz parte do incrível sucesso de Gaza e da resistência palestina. Eles não apenas derrotaram todo o império e seus colaboradores no terreno em Gaza, não apenas venceram a máquina de propaganda combinada de todos os componentes do império,
mas também, de certa forma, revelaram o que está por trás da cortina para toda a humanidade, para os cidadãos dos países ocidentais. É como revelar o mágico de Oz. As pessoas acreditavam que talvez vivessem em uma democracia. Agora entendem que é possível comprar um imperador se você tiver dinheiro suficiente. É possível controlar a mídia, controlar os tribunais e punir aqueles que se opõem ao genocídio. Todas essas revelações sobre os verdadeiros mecanismos de poder no Ocidente são conquistas da resistência em Gaza e conquistas do povo palestino. Tu residiu a Dennis Elstinho e te do Ocidente, B9. Acho que o que aconteceu, e muitas pessoas perguntariam, por que precisamos falar sobre as questões entre Donald Trump e Netanyahu, é que afinal, o que aprendemos com esta visita de Donald Trump ao Knesset é o quão profundamente os israelenses infiltraram sua administração desde a primeira vez em que ele esteve no cargo em Washington. Ele mencionou algo muito importante, na minha opinião. Não sei se ele disse isso de forma deliberada, intencional, ou se simplesmente falou sem perceber do que estava falando, ou quais seriam as repercussões desse tipo de declaração de sua parte. Mas ele disse que a ideia de transferir a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém veio da família Adelson, Sheldon e Miriam Adelson. E no caso das colinas de Golã, tudo mostra que, pode-se pensar que são questões pequenas, mas não são. Não são coisas insignificantes a serem ignoradas. Isso mostra o quão profunda é a influência deles sobre o governo. Não importa se é um republicano, ou um democrata, ou até mesmo um outsider. O que Donald Trump supostamente era em sua primeira administração e na segunda. Muitas pessoas nos Estados Unidos sentiram que Donald Trump era um outsider chegando ao poder. Mas isso já não parece importar tanto assim. Sim, e isso é, você sabe, pela primeira vez eu acho, permitindo que as pessoas, isso é novamente outra conquista da resistência, está permitindo que as pessoas falem sobre esse tabu que por décadas não se podia discutir. A influência dos sionistas na mídia, na política, nas finanças, seja onde for, certo? Esse tabu acabou. E eu acho que agora temos um momento muito importante, uma espécie de encruzilhada em relação ao controle sionista. O que estou vendo aqui pode resolver o problema. Quer você acredite que os Estados Unidos são um império e o sionismo é uma ferramenta desse império, e que a colônia sionista é apenas um instrumento dos Estados Unidos e que Washington realmente governa Tel Aviv. Ou que você acredite no oposto, que a colônia sionista e o sionismo agora controlam os Estados Unidos, o Congresso e os mecanismos imperialistas. O que vou dizer a você, não importa em qual versão você acredita, a solução é a mesma. A solução agora é que toda a elite ocidental está nos dizendo que estão matando palestinos, justificando o genocídio em massa e a destruição de países árabes e muçulmanos inteiros, do Afeganistão ao Sudão, ao Iêmen e tudo que há entre eles. Estão nos dizendo que fazem tudo isso pela segurança judaica, pela soberania judaica. É isso que a elite ocidental está dizendo. Quer eles usem isso como uma ferramenta apenas para justificar o genocídio, ou realmente acreditem na prioridade da vida judaica sobre todas as outras. Ou seja, que realmente creiam na supremacia judaica e que o sionismo controla suas mentes e aquelas capitais no Ocidente, não importa. O que importa é que esse é o escudo deles para impedir a resistência. Se você resiste a eles, dizem que você é antissemita. Esse é o escudo deles. E também é a espada deles. Dizem que fazem isso para salvar reféns judeus ou vidas judaicas, certo? Então o que isso significa? Significa que enquanto as instituições judaicas no Ocidente, as sinagogas, os grupos de lobby, os acampamentos de verão, as escolas, estiverem sob controle dos sionistas, sempre haverá uma desculpa para nos matar como palestinos.
Portanto, é dever daqueles que se autodenominam judeus antisionistas, sejam os religiosos, como os do Neturei Karta e outros, ou aqueles que se dizem judeus seculares, essa contradição em termos, liderar uma rebelião, uma revolução dentro das instituições judaicas, as sinagogas, as escolas, os acampamentos de verão, os grupos de lobby, uma revolução para libertar essas instituições judaicas do controle sionista. Assim, as organizações judaicas oficiais poderão dizer abertamente: você não pode usar o judaísmo como desculpa para matar, cometer genocídio, colonizar ou perseguir pessoas até que percam seus empregos no Ocidente. Se isso não acontecer, eles sempre usarão essa desculpa, seja ela válida ou não, a elite no Ocidente. E agora, com essa conscientização pública, essa conscientização humana global, que está enojada, quando alguém diz o Holocausto pelos nazistas, as pessoas respondem: do que você está falando? Está acontecendo um holocausto agora mesmo. Cala a boca. Estamos chegando a um ponto em que, se os judeus antisionistas não levarem sua responsabilidade a sério, haverá uma intervenção externa para acabar com o controle sionista das instituições judaicas. E isso não vai ser algo agradável. Vai ser feio. Sabemos o que acontece quando pessoas de fora entram na casa de adoração de outros. Mas neste momento, as instituições judaicas públicas estão rindo e dançando sobre o genocídio. E se houver judeus que realmente amam sua religião, eles precisam agir agora para iniciar essa rebelião. Caso contrário, sua comunidade naturalmente se tornará um alvo, porque neste momento há pouquíssimas instituições judaicas que são antisionistas. Nos Estados Unidos, podemos contar cerca de 3.740 sinagogas, e apenas 30 delas são antisionistas. Isso é uma vergonha. O mundo inteiro está ficando enojado e chegando ao ponto de dizer: bem, sabe, isso não é mais divertido, não vamos mais nos conter. Então, ajam como judeus antisionistas, ou todos nós teremos que ver algo que não queremos ver. Acho que podemos aprofundar nessa direção, o que significa, na minha opinião, que o sionismo vai além do povo judeu. Veja os sionistas cristãos, há tantos deles. E o problema com esses sionistas é que são tão ricos e poderosos que conseguem influenciar quase todas as comunidades nos países ocidentais. Mas a mudança está acontecendo. Você não acha que a mudança está chegando? Está acontecendo neste exato momento. Nos Estados Unidos, se você olhar as pesquisas, mesmo dentro da comunidade judaica, cerca de 60% dos judeus americanos acreditam que o que Israel está fazendo em Gaza é genocídio. Esses são números enormes. E o problema, Laith, vai além disso. O próprio sionismo. Você não acha que dentro dos Estados Árabes há pessoas que se dizem muçulmanas, mas ainda assim promovem o sionismo na região? Sim. Então essa é uma discussão muito importante, o que você está abordando aqui, Laith. E vamos ser muito claros, um cristão sionista ou muçulmano sionista está cometendo heresia, tanto no cristianismo quanto no islamismo. Isso não existe. Aqueles que se autodenominam muçulmanos sionistas são, na verdade, mentirosos. Eles não são muçulmanos, gostam de ser escravos. Por que eu diria isso? Porque, digamos, se você é cristão, acredita que Deus enviou Jesus porque as pessoas se desviaram. E, na realidade, o cristianismo é uma reforma do judaísmo. O ponto em que as pessoas se desviaram, como Jesus nos diz, é essa ideia do povo escolhido. Ele veio e disse: vocês são todos meus filhos, e eu sou o Messias, aquele que apaga o seu pecado. Masi significa aquele que apaga o pecado, o Messias. Eu já havia perdoado todos os seus pecados antes. A partir deste ponto, lembre-se de que todos viemos de uma só mãe e de um só pai, Adão e Eva. E o Islã também se vê dessa forma, como uma reforma de um povo que se desviou. Então, para um muçulmano dizer sou sionista, isso significa que ele não acredita em Deus, o misericordioso. Quando dizemos Bismillah ar-Rahman ar-Rahim no início, toda vez que abrimos o Alcorão, dizemos em nome de Deus o misericordioso.
Mas não. De acordo com essa lógica, Deus é um Deus vingativo. E não viemos todos de Adão e Eva, não somos toda uma só humanidade, um só povo. Não importa sua raça, sua cor, seu idioma, não. Há um povo escolhido, e todos nós somos seus escravos. Então é isso que o Acordo de Abraão realmente significa. This is actually what the Abrahamic Accord means. The Abrahamic Accord means that Muslims O acordo abraâmico significa que os muçulmanos devem renunciar aos próprios profetas, renunciar ao próprio livro sagrado e dizer que o judaísmo está certo, que existe um povo escolhido e nós não somos esse povo. Certo? E é o mesmo para o cristianismo. Se você se chama de cristão sionista, isso significa que é um herege. Você é um herege e, na verdade, é contra Deus, o mais misericordioso, o mais amoroso. Certo, então é isso que está acontecendo. E é por isso que vemos agora toda essa campanha, com centenas de milhões de dólares, que os israelenses acabaram de lançar para cercar digitalmente as igrejas nos Estados Unidos. Eles vão rastrear cada pessoa que entrar em uma igreja e direcioná-la com anúncios onde quer que vá a partir desse ponto, traçando todo o mapa de sua vida para doutriná-la com o sionismo. propagandize them with Zionism because most people, even in the United States, they don't really. Porque a maioria das pessoas, mesmo nos Estados Unidos, que são cristãs ou muçulmanas, não se declaram como pertencentes a esta ou aquela seita. Você simplesmente entra em uma mesquita e ora nela, ou entra em uma igreja e ora nela. Então esse sentimento de fé é contraditório a essa supremacia que está sendo proposta no sionismo e à auto-humilhação. Se você diz, sou um sionista cristão, basicamente está fazendo o que Trump disse no Knesset sobre sua filha Ivanka. Ele disse que a filha não acredita mais em Jesus. Ela acredita nessas palavras de supremacia judaica. Certo, é aí que estamos. E a maioria das pessoas está finalmente despertando para isso. Portanto, precisamos ser muito claros. Veja, até esquecendo a religião, uma pessoa árabe que faz um acordo científico ou de paz com a colônia sionista, como a Jordânia ou o Egito, o que isso significa? What does that mean? That means you're admitting as an Arabic person that you are Isso significa que você está admitindo, como uma pessoa árabe, que é um colonizador, e que essa gente vinda da Polônia, da Bulgária e da Ucrânia são os povos indígenas. E há 2000 anos, eu era descendente de colonizadores. É isso que significa. Aceitar o sionismo, para uma pessoa árabe, significa aceitar que nós somos os colonizadores e eles são os indígenas. Aceitar o sionismo como muçulmano ou cristão, significa admitir que sua religião, seus profetas e seu Deus são mentirosos, que existe apenas uma fé verdadeira, o judaísmo, que existe apenas uma raça superior, o povo escolhido. E eu concordo em não fazer parte deles, mas em ser seu escravo. É isso que significa, para qualquer ser humano que não seja judeu, aceitar o sionismo. for any human being who is not Jewish to accept Zionism. Faith, part of the, Faith, toda a discussão agora nos Estados Unidos, Donald Trump apareceu e disse que se eles não fizerem isso, ele está falando sobre o Hamas. Se eles não se desarmarem, nós vamos fazer isso. Eles estão se preparando, caso consigam os prisioneiros, e todas essas primeiras etapas sejam concluídas, para criar algum tipo de novos motivos, novas razões para entrar novamente em Gaza, iniciar, reiniciar, reativar o genocídio. Qual é a sua opinião sobre isso? Porque, se você é Donald Trump e está tentando pôr fim ao que estava acontecendo antes, você se colocou em uma posição sem saída. Quando se fala em desarmar o Hamas, todo mundo sabe que isso não vai acontecer. Não importa quantas vezes isso seja reiterado. O que isso significa, na sua compreensão? what is that? What is that in your understanding? Look, it's clear that this war is not. Olha, está claro que esta guerra não acabou. Acho que ouvimos muitas declarações de, você sabe, Witkoff, Huckabee, o embaixador em Jerusalém e o enviado especial Thomas Barak, nos últimos 6 a 9 meses, que deixaram muito claro que o governo em Washington não está interessado. E, finalmente, está realmente dizendo a verdade. Esta é uma luta de descolonização na Palestina. O que vimos nos últimos 2 anos, e talvez nos últimos 15 ou 20 anos, em toda essa região, é o mesmo tipo de genocídio em massa, morte em massa,
em uma escala que não acontecia dessa forma desde a colonização das Américas. Colonizations of the Americas. Okay. Palestine was going to be liberated. A Palestina seria libertada enquanto existisse ao menos um palestino. Ela seria libertada não importando o custo. Por quê? Porque os palestinos fazem parte dos povos árabes, certo? E o povo árabe acabaria lutando eventualmente. Assim como depois que os cruzados realizaram limpeza étnica e genocídio no Líbano e na Palestina, o restante do mundo árabe libertou a Palestina e o Líbano e os repovoou, certo? Enquanto houver uma pessoa árabe que ainda tenha honra, eventualmente haverá uma resistência. Então o Ocidente entendeu, ao ver que os palestinos não estavam desistindo, que o único caminho possível seria ou o genocídio total ou a submissão forçada. Foi isso que Barak disse. Haverá apenas um partido que se submete e um partido que domina. Não haverá paz nem mesmo após a submissão, porque sempre haverá alguém que levanta a cabeça e luta contra isso. Não importa quão pequeno, não importa quão individual seja. Mesmo que todos os estados árabes sejam derrotados, e todos os povos árabes e muçulmanos, mesmo que o Irã seja derrotado e ocupado, ainda haverá algum árabe ou muçulmano em algum lugar louco o bastante para realmente se amar e recusar a escravidão. E essa pessoa simplesmente, boom, leva alguns israelenses junto. No dia seguinte, o Império Americano bombardeia uma aldeia em um país que ocupa. Punição. E isso vai continuar. O que vemos é o colonialismo clássico, clássico do século XVIII, aquele tipo que não víamos antes em fotografia e cinema. É tão, sabe, descarado. Não apenas pelo tamanho do crime, mas pela forma aberta como é cometido. Certo? É o Ocidente dizendo abertamente: estamos dispostos a matar todos vocês se não se submeterem ao direito da colônia sionista de existir. E se não admitirem que todas as suas religiões e histórias são mentiras, que seus deuses são mentirosos e que vocês valem menos, se não admitirem isso, nós os mataremos. Esse é o tipo de colonialismo em que se vivendo agora. Senhoras, o Iêmen não vai ser enganado por essas manobras. Eles disseram que estão preparados, estão se preparando, ficando ainda mais preparados, caso algo aconteça em Gaza, na Palestina. Em quanto tempo isso aconteceria? Em quanto tempo? E trata-se apenas do Iêmen? Ou você vê outras partes da resistência se preparando para esse momento? Acho que todo o eixo da resistência está se preparando para uma nova rodada desta guerra. Assim como aqui no Líbano, o Hezbollah e a coalizão de grupos de resistência usaram os últimos 9 meses para se reorganizar, reestruturar e rearmar. E vemos que provavelmente isso vai começar agora em Gaza. Tenho certeza, 100%, de que a resistência está tentando contrabandear armas para Gaza neste exato momento, e que o Irã também está pronto, talvez até para um ataque preventivo. Porque se olharmos para a história da luta contra a colônia sionista na região, as únicas guerras que foram quase bem-sucedidas foram aquelas em que Israel foi pego de surpresa, 1973, 2006, 2023. Então, se o Irã realmente lançar um ataque surpresa, isso pode ter um enorme sucesso. Goes on a surprise attack, it may have a huge success. Outra coisa é que, claramente, o Iêmen será o primeiro a vir em defesa de Gaza se houver um retorno às hostilidades totais. O que é muito provável, porque as operações da colônia sionista no Ocidente contra o Iêmen são as menos eficazes em termos de custo ou as menos capazes de atingir seus objetivos no Iêmen. Eles não têm tanta inteligência. Não é um país enorme como o Irã, onde você pode simplesmente lançar coisas e elas explodem. A geografia é diferente. E é longe. O ponto aqui é que acho que a guerra vai voltar. As coisas podem ser um pouco diferentes desta vez por vários motivos. Não apenas por causa das armas que veremos o Irã ou o Hezbollah usando, se a guerra retornar ao Líbano, o que também é muito provável, mas também por causa das restrições que a China acabou de impor às terras raras.
restrictions that China just put on the rare earths. And that's something that E isso é algo que na minha cabeça, por 2 anos eu não entendia. Por que a China não fez nada? Nem para limitar seu comércio com a colônia sionista em si, nem para usar seu peso contra aqueles que fornecem armas à colônia sionista. Agora sabemos que, com um simples traço de caneta, a China está parando todo o ciclo de produção das armas inteligentes do Ocidente. As GBUs, os F-35, os submarinos, os destroyers. Todos estão parados agora. Todo o ciclo de produção foi interrompido com uma única assinatura da China. A China poderia ter feito isso há 2 anos, e talvez os Estados Unidos e o Ocidente não tivessem armas suficientes para enviar aos sionistas, para terem lançado o equivalente a 12 explosões nucleares em GBUs sobre Gaza, ou as armas que usaram na Síria, no Líbano, no Iêmen, no Iraque e no Irã. Centenas de milhares de pessoas poderiam ter sido salvas se a China tivesse feito isso há 2 anos. Saved if China did this 2 years ago. But let's see. Maybe now China is realizing. Mas vejamos, talvez agora a China esteja percebendo que com o Ocidente se sentindo mais aventureiro e achando que destruiu toda a Ásia Ocidental, pode agora concentrar-se na China. Talvez isso os tenha despertado para levar a situação a sério. E isso também mostra o que precisa acontecer neste mundo, neste novo mundo que estamos tentando imaginar, o mundo multipolar. Não ajuda esse novo mundo multipolar se apenas o elogiarmos sem imaginar o que realmente queremos dele. Precisamos de uma China, uma Rússia, um Brasil, uma Índia, um Irã e uma Venezuela trabalhando juntos para limitar o poder do império governado de Tel Aviv ou de Washington, D.C., o que ainda não decidimos. Haven't decided. Laith, before wrapping up, in my opinion, Laith, antes de encerrarmos, na minha opinião, uma das partes mais importantes da resistência é o Hezbollah e o que está acontecendo no Líbano. Qual é a sua opinião sobre o Hezbollah hoje? Eles estão falando sobre a cúpula da paz? Qual é a posição deles sobre isso? Eu não ouvi nada deles. What is their position on that? I haven't heard from them. Yeah, I think they didn't make it. Sim, acho que eles não fizeram nenhuma declaração oficial. Mas, obviamente, o Irã se recusou a ir, sabendo que teria que comparecer e beijar o anel. Basicamente é isso, uma sessão de fotos com o imperador. E aquela iniciativa de paz não foi assinada pela colônia sionista. Então todo mundo aderiu, exceto Israel, aliás. O que vi de analistas próximos ao Hezbollah e outros foi, em sua maioria, risadas e zombarias em relação às elites árabes e muçulmanas que foram elogios desta step por meio é por mostrar que Israel número organizante. E veja, o Hezbollah atuou desse dia dentro de grande Niamwan. In a much safer position inside Lebanon. There is a clear Há uma linha de defesa clara estabelecida pelos militares neste momento, que se recusam a permitir que o governo do primeiro-ministro Nawaf Salam crie divisões dentro da sociedade. Os militares se apresentaram como a cola que mantém o país unido e afirmam que não permitirão que ele se desfaça sob as condições impostas pelos Estados Unidos e pelo primeiro-ministro Nawaf. Acho que o Hezbollah se reorganizou e, no momento, não há nomes conhecidos sobre quem está no comando, além do chefe Naem Al-Qasem. Não temos ideia de quem são os comandantes militares, o que estão fazendo, para que estão preparando suas unidades, ou que tipo de armas trouxeram desde o cessar-fogo. Então, acho que o Hezbollah está muito mais resistente agora, muito mais flexível, e haverá muitas surpresas se uma guerra recomeçar no Líbano. E quero dizer que na TV Free Palestine, estávamos indo hoje para o sul, para as aldeias na fronteira, onde é época de colheita de azeitonas. Os agricultores estavam saindo para colher as azeitonas. E nos últimos dias, os sionistas enviaram drones lançando gás lacrimogênio, granadas de concussão e granadas de som para ameaçar os moradores locais. Hoje, em algumas dessas aldeias, as Nações Unidas e o exército libanês escoltaram os agricultores até suas terras para ajudá-los a colher as azeitonas. E os sionistas lançaram uma granada de som de um drone sobre as forças da UNIFIL das Nações Unidas.
sound grenade, and while we're driving down to the south. E enquanto estávamos dirigindo para o sul do Líbano, o carro do Odi, o cinegrafista, meu parceiro, meu camarada nessa batalha, o carro dele, a caixa de câmbio inteira, bum, foi para o espaço. Ficamos presos no meio de um vale por 1 hora. Esse carro tem rodado conosco para lá e para cá no último ano. Só no ano passado dirigimos 100 mil quilômetros, só indo e voltando. Você sabe, a média de um carro normalmente é em torno de 20 mil. Ele passou por muita coisa nos últimos 2 anos. Não sei se vai aguentar. Então sim, houve prejuízos financeiros hoje. Precisamos compensar isso de alguma forma, encontrar um substituto para esse carro. Então se alguém quiser ajudar, acesse nosso site, freepalestine.video, e faça uma doação, por favor, para que possamos ter um veículo para ir até as linhas de frente. Sim, por favor, vá lá e apoie o Laith, porque o que ele está fazendo, ninguém mais é capaz de fazer. Ele é único na forma como está reportando do Líbano, do sul do Líbano, e sobre o que está acontecendo nessa região. Muito obrigado, Laith. Foi um grande prazer. Obrigado, Nima. Até breve, inshallah. Até breve. Tchau. Você.